Você tem acompanhado aqui nos últimos dias o aconselhamento que nós estamos dando ao casal Tânia e o Wellison, que estão juntos há quase 7 anos e estão em crise. Quando nos procuraram, estavam há 7 dias sem se falar. Uma grande reclamação da Tânia é com respeito à filha do Wellison do casamento anterior. O Wellison reclama principalmente da Tânia que ela é dura, ela é brusca, ela é seca com ele, o trata mal, não o respeita. E também a Tânia reclama que o Wellison só quer sexo toda hora e ela não tem clima para isso. Bom, entre outras coisas. Nós vamos acompanhar agora o aconselhamento que Cristiane e eu demos ao casal. Ou seja, o que nós dissemos para eles que se eles querem consertar este casamento, querem salvar este casamento, que já é o segundo do Wellison, então eles têm que colocar em prática esses conselhos. Eles, se quiserem, vão fazer e vão salvar o casamento. Se não quiserem, nós não podemos fazer nada. Como sempre falamos aqui, quem salva o seu casamento não é o Renato e a Cristiane, não é o livro Casamento Blindado, não é a terapia do amor, é você. Você salva o seu casamento quando você coloca em prática os conselhos que nós damos. Então vamos ver quais foram os conselhos e nós voltamos para comentar depois. O que acontece quando um casal não consegue se entender? Tudo ele depende de mim. Tudo. Por exemplo, tem que ir na escola, levar os documentos, sou eu que tenho que levar. Ô, Tânia, tem que fazer. Mas não é só em relação à filha dele, é tudo. Tânia, tem que fazer aquilo. Ô, Tânia, tem que pagar o cartão. Ô, Tânia, tem que... Então, ela falou tudo aí, né? Agora eu vou dar a minha versão da história. Faz uma semana que a gente não conversa. A gente não troca uma palavra. Até a relação da esposa com a enteada virou um pesadelo. Porque eu fazia porque era meu filho, mas eu não fazia porque era filha dele. Ele sempre jogou isso na minha cara. Você não vê a Isabela como sua filha? Ela abandonou a casa, aí pegou meu filho e foi embora por causa da menina, que ela falou, ou ela ou eu. A infidelidade e a insegurança estão dominando o relacionamento deste casal. Ele queria ser casado de segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo, ele queria ser solteiro. Ela só fica no celular, 24 horas. E quando a vida sexual se torna um problema... Para ele, 90% do casamento, ele diz que é sexo. Com qual regularidade vocês têm intimidade? Se você é casado, você tem sua esposa e sua esposa não tem nenhum tipo de intimidade com você, o cara vai pra rua. O casamento de Tânia e Wellison está por um fio. Ela já foi embora de casa 5 vezes. Não, 5 vezes. Por isso, eles vieram buscar a ajuda do Renato e da Cris. Vocês vão sempre usar essa menina para falar por que vocês não se entendem. Se ele não consegue concordar com você na disciplina da Isabela, ele vai conseguir concordar com você na disciplina do filho de vocês? Vocês estão errando muito. Vocês estão errando e os erros de vocês estão provocando os erros um do outro. Quando você erra, ela se sente justificada. Por exemplo, você fala da pornografia, você comenta com os amigos, você diz, se eu não tenho em casa, eu tenho que achar na rua. Ela, então, se acha justificada de negar para você. Bom, se você vai me tratar assim, então não vai ter nada. Então, o seu erro causa o erro dela. O erro dela, se ela te nega, você se sente mais justificado ainda de ver. Então, vocês estão alimentando, os erros de vocês estão alimentando os erros do outro. Isso tem que parar, que está um ciclo vicioso, ok? Então, a primeira coisa é parar de errar. Esse parar de errar vai dar a vocês o espaço para respirar, deixar de se sentir atacado e começar a melhorar. Então, são fases que vocês vão ter que seguir para a mudança do casamento. E nós vamos apontar a vocês a direção correta. Você tem frustração e você tem raiva. Você está frustrada, mas você está mais do que frustrada. Você está com raiva. E quando a mulher está com raiva, ela extravasa, ela se fecha, ela não quer nem ser aproximada, abordada.
E você vai ter que trabalhar isso dentro de você. Porque no momento, eu suspeito que até a voz dele te irrita. Que uma mensagem dele te irrita. Por causa do nível de irritação que você está. Então a gente vai ter que trabalhar isso em você em primeiro lugar. Ok? Você tem que ter essa sensibilidade, que ela está nesse ponto. Assim como você também está frustrado, você está quase derramando, você está quase jogando tudo para o alto. Então a gente vai ter que trabalhar isso nos dois. Ok? Eu queria então conversar com você, a gente queria conversar com você agora e depois a gente vai conversar com você, dando as dicas do que você pode fazer para mudar essa situação. Tânia, eu pensei em coisas que você já pode começar a fazer, tá? A primeira é aquela que eu falei lá no início da nossa conversa, né? Você aceitar o cenário em que você entrou. Você entrou num cenário, quer dizer, você casou com um homem que já tinha filhos, ele largou o casamento para ficar com você. Então, esse cenário em si já é meio bagunçado, né? Não vai ser perfeito já de cara, porque já começou tudo errado. Então, tudo bem, a gente não vai olhar para trás, vocês erraram lá atrás, vamos olhar para frente. Mas como olhar para frente? Vamos parar de errar. Então, aceitar o cenário em que você está. Ok, ele tem uma filha de 14 anos que está naquela fase da adolescência. Tá, mas ela não me respeita como mãe. Tudo bem, porque eu não sou mãe dela. Eu entrei na vida dela. Então, eu vou compreendê-la, eu serei amiga, mesmo se ela não me respeitar e tal, eu serei amiga porque eu sou adulta nesse relacionamento e eu me coloquei nessa situação. Então, eu não vou errar, pelo menos, com ela, né? Então, aceitar o cenário em que você entrou, ok? A segunda coisa que ele reclamou, que é uma coisa muito fácil de fazer, não ficar no celular quando ele está em casa com você. Quando vocês estão sentados no sofá ou quando vocês vão dormir, você pode decidir não ficar no celular. Eu sei que eu estou pedindo algo para você que ele não merece no momento, tá? Mas é uma coisa que você pode fazer mesmo se ele não merece, porque é uma coisa por você. Então você pode eliminar isso aí não é difícil fazer. Durma com ele sem o filho. Você foi para dormir com ele no mesmo quarto, né? Você disse que foi até uma atitude que você está tentando mudar, ok. Mas você levou o filho, né? Você pode não levar o filho. Eu não estou falando para você ter sexo com ele, não estou falando isso. Mas você já pode também tirar o filho dali da intimidade de vocês, daquele quarto. Não necessariamente ir dormir com ele para ter sexo com ele, porque no momento vocês não estão no clima para isso. Você tem que colocar os limites e dessa vez de vez. Porque você, no passado, quando ele te traía, no fim de semana, você saiu de casa e ele falou, tá bom, vou mudar, e você voltou, né? Então, toda vez que você quer que ele mude, você sai de casa, aí ele muda, aí você volta. Você tem que chegar para ele e falar o seguinte, olha, eu vou fazer a minha parte para esse casamento, mas eu quero que você faça a sua parte. E aqui estão os limites. Eu não vou aceitar. Aí você fala, eu não vou aceitar mais pornografia. Eu não vou mais aceitar pornografia. Eu não vou aceitar mais conversas com mulheres do sexo oposto. Não vou aceitar. Se caso você estiver fazendo isso, então não tem mais relacionamento. Não vou só sair e voltar depois. Não haverá mais casamento. Porque eu vou fazer a minha parte para fazer o que você reclamou, que é o papel da mulher, o papel a carinhosa, atenciosa. Eu vou dar uma chance para sua filha também. Eu não quero mais ter problemas com ela. Eu vou fazer a minha parte, mas eu quero isso aqui. E eu coloco esse limite aqui. Se você passar desse limite, se isso aqui acontecer, então não tem mais casamento. Eu vou sair de vez dessa vez. Entendeu? Que aí você está realmente deixando ele bem claro que se houver traição, seja virtual ou com conversinhas, você não vai mais aceitar. Eu acrescentaria para você trabalhar a raiva, a frustração, e a maneira de você fazer isso é perdoar. Você tem que decidir perdoar, porque você tem que pensar de maneira prática, lógica, ou seja, você tem que se perguntar, eu quero salvar essa família, eu quero salvar esse casamento?
Se dentro de você há um desejo, uma esperança, ainda que seja a última tentativa de salvar, então é preciso o perdão. Não vai ser possível sem o perdão. Então, o que aconteceu lá atrás, se não está acontecendo mais, como a Cristiane falou, você vai colocar limites, exigir mudanças. E nós vamos falar com ele também. Então, não se apegue ao passado. Não fique remoendo, guardando aquilo, a mágoa dentro de você. Você tem que liberar o perdão. E para te ajudar com isso, você tem que orar também. Você tem que pedir a Deus para limpar o seu coração, mudar a maneira que você olha para Ele, os olhos que você tem para com Ele, os olhos que você tem para com a filha. Você tem que perdoar a filha também por coisas que ela fez, falou contra você, porque o seu coração está fechado, endurecido e a raiva está ali, protegendo tudo isso. Então, quando você liberar o perdão e pedir ajuda a Deus, você vai ficar desarmada, porque no momento você está armada. Então, tudo que ele faz tem uma reação negativa da sua parte, ok? Essa é a primeira parte. E você continuar trabalhando o seu eu. Você tem visto as palestras e você reconhece que tem muita coisa que você guardou aí acumulada. Você tem que limpar isso de você, ok? A questão da intimidade, nós vamos dar orientações para com ele. Ele está errado em querer que você, como abre uma torneira, faça relação sexual com ele. Não é assim. Ele tem que aprender, ele tem que agir da maneira correta. Mas entenda também o lado dele. É um ponto muito importante, você mesma disse, é muito importante para ele. E se é muito importante para ele, se você totalmente negar este lado, vai ser um problema sério para ele. Mas você não pode fazer isso, e vamos falar com ele a respeito disso, você não pode fazer isso para agradá-lo. Ah, tá bom, para ele ficar bem. Não, para agradar. Você tem que fazer, e nós vamos orientá-lo sobre isso, para que seja bom para vocês dois. Ok? Para que haja clima entre vocês dois. Eu percebo que, como vocês falaram, depois do nascimento dos filhos, do seu filho e a vinda da filha, o relacionamento de vocês deixou de ser só vocês dois e praticamente os filhos passaram a ocupar o lugar. Os filhos passaram a ocupar o lugar dele na sua vida e vice-versa. Então, vocês têm que resgatar isso lá de trás. Vocês têm que resgatar a vida de casal. Vocês têm que ter um tempo para vocês, em que vocês vão ter um momento de vocês. Sem se preocupar com filhos, se for possível, uma vez na semana vocês fazerem algum tipo de atividade ou programa, só vocês dois, ainda que seja na sala de casa, assistir o filme, só o filme, né? Ou conversar, ou ir ver um filme no cinema, ou ir a um restaurante, ou ir andar no parque, o que vocês gostam. Vocês devem fazer isso uma vez na semana, porque o relacionamento de vocês está precisando de oxigênio, está precisando resgatar o período do namoro, de que vocês se gostavam lá atrás. Só para concluir aqui, ele reclamou da maneira que você fala com ele. Né? Eu sou agressiva mesmo. Então você vai passar a vigiar a sua forma de falar, como falar, quando falar. Até na questão dela trabalhar nessa raiva, de perdoar, vai ajudar a sua forma de falar com ele. Entendeu? Sim. Porque se você tem raiva, mesmo você tentando falar de uma forma pacífica, você não vai conseguir, porque a raiva alimenta a falta de respeito. É que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Mas eu queria muito que ele viesse nas palestras comigo e reconstruísse o eu dele também. Nós vamos colocar essa condição para ele. Que ele viesse junto comigo, porque assim, hoje ele tem amizades que ele traz para casa, que a gente sabe que são amizades que não são boas pra gente, que são falsas, que falam da gente, mas que ele quer em casa porque são legais de conversar. Eu entendi que vocês aceitaram vir aqui como uma condição de continuarem vindo nas palestras, porque senão o nosso conselho somente não vai, vocês não vão ter força para praticar. Não, assim... Tem aqui 10 coisas que a gente está pedindo para você. Para ele, provavelmente vai ser mais 10. Se vocês não tiverem a ajuda de Deus, vocês não vão conseguir. É isso mesmo. Tá? Porque tanto é que eu falei, só Deus para ajudar a gente. Ok. Deus. Bom, eu vou deixar essa lista com você. Sim. São as coisas que você vai trabalhar e você vai esquecer dele, no sentido dos erros dele. Sim. O seu foco vai ser esta lista aí. Se ele estiver errando, não fazendo a lista dele, não se preocupe, faça a sua. Sim. Tá bom? Tá bom. Ok, vamos falar com ele agora então. Vamos saber então agora quais foram os nossos conselhos para o Wellison. A Tânia saiu com uma listinha de 10 itens. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que estava nessa listinha e também qual foi a lista do Wellison. Será que a dele foi maior ou menor
que é a da Tânia. Vamos ver. Você se enrolou pra caramba, né, Juan? Bastante. Você já estava enrolado antes de conhecer ela? Já, bastante. Então, já me arrependi bastante. É hora de parar de se enrolar, coisas, né? É hora de parar de se enrolar. Sim. Você foi casado quantos anos com a sua 22 anos. Então, um homem que foi casado há muitos e muitos anos com uma mulher, depois ele larga essa mulher e vai e casa com outra mulher, que para ela é tudo novidade. Tudo novidade. Ele tem que voltar lá atrás. Foi onde que ela pegou e falou. Eu tava num círculo vicioso daquele casamento meu, que lá, mais de 20 anos eu já saía. E a sua esposa, a sua ex aceitava. Não ligava. Quando eu falava, vamos sair, ela não quer. Eu falei, então eu vou sair. Sai você. Eu falei, então tá bom. E aí eu vim nesse mesmo... Você entrou para esse novo casamento esperando que ela fosse fazer o que a sua ex Exatamente. fazia, né? No início, você fala, eu sinto saudade dela no início, por quê? Porque no início era tudo novidade para você. Mas depois que nasceu seu filho, você começou a sentir na pele o que é um casamento, o que é ter uma família. Porque agora ela precisava da sua atenção, já não dava mais para ela ficar saindo por causa do filho. Então, a rotina de vocês mudou muito e aí você esqueceu que ali estava uma jovem que ela tem 10 anos, ela é 10 anos mais nova que você. Uma mulher com o primeiro casamento dela, um pai do único filho dela. Você tem que tirar isso que você carrega, talvez, do casamento anterior. Que você pode, tudo que você trabalha, você traz o dinheiro para casa e você tem direito de... Você não precisa dar atenção, você não precisa fazer certas coisas, porque a mulher vai entender. E até mesmo em relação ao sexo, que é um outro ponto que eu gostaria de falar com você. Porque você vê o sexo de uma forma diferente do que a mulher vê o sexo. O homem vê o sexo, muitas vezes, como um ato ali que é para satisfazer o prazer dele. Para a mulher, o sexo é intimidade. Ela vê como uma forma que ela tem ali de se sentir amada, de se sentir querida, valorizada. Ele me ama, ele me quer, ele me deseja. Há algumas coisas todas interligadas. Primeiro, a questão da pornografia. Você precisa eliminar da sua mente, e ela tem que saber que você eliminou da sua mente, essa justificativa. Se eu não tenho em casa, então eu vou para o meu canal, eu vou ver de outra forma, eu vou me aliviar de outra forma, porque é um desrespeito para com ela. E também um desrespeito para com a sua mente, porque você não precisa daquelas imagens na sua mente, comparando a sua esposa com aquilo. Aquilo não é sexo, aquilo não é intimidade. Então, se você decidir, olha, pornografia não é para mim, eu tenho uma esposa, uma mulher bonita, uma mulher jovem, uma mulher que merece ser amada, que merece, ela deve, eu tenho que fazê-la amar ter relação comigo, porque eu dou prazer para ela, não é porque ela vai me servir ao meu prazer, não, porque eu dou prazer a ela tem que me procurar. Né? Essa tem que ser a sua meta, a sua decisão. Então, eliminando a pornografia, focando na sua esposa, eu vou tratá-la bem, 24 horas por dia. Eu vou tratá-la bem. Eu vou falar direito com ela. Se ela falar áspero comigo, eu vou falar, meu amor, você não está... Claramente você está chateado agora, eu falo com você depois. Você não precisa levantar novamente, dá o troco, né? Não dê o troco, não escale qualquer discussão para um nível que depois vai chegar o momento que você quer ter intimidade com ela. Ela disse, não, estou com dor de cabeça, meu filho, não sei o quê. Um primeiro ponto, eliminar a pornografia. Segundo ponto, tratar bem a sua esposa 24 horas por dia para que haja clima para essa coisa que você chama de 90% do casamento, que é sexo. Então, se é 90% do casamento, eu diria que 100% do tempo você tem que tratá-la bem. Para você ter 90% no seu casamento feliz. O que mais que você colocou aí? Então, aí a questão das amizades com sexo oposto, né? Vocês já começaram um relacionamento com traições. Quando você conheceu ela, você estava com uma outra pessoa, você era casado. Então, esse fator já vem sempre na memória dela. Ela não falou, mas vai estar ali atrás, né? Pensando assim, será que ele está me traindo? Será que eu sou agora
igual eu estou na posição da esposa dele, ele está com uma outra mulher, como ele fez comigo, né? Então, você não passa confiança para ela quando você fala sobre eu vou pegar na rua, quando você tem amizades com o sexo oposto e fica conversando. Então, você tem que mostrar para ela certos comportamentos que realmente não tem como ela duvidar. Entendeu? Então, o celular não pode ter senha. Não, isso não é tranquilo. Não apaga nenhum chat, nenhuma conversa. Você tem que deixar bem transparente que, olha, eu realmente não estou falando com ninguém, nem saindo com ninguém. Tudo isso que a gente está falando para você, vai ser muito difícil você mudar só com a sua força do braço. Ela estava comentando com a gente que você não está muito firme na sua fé. Você não pode olhar a fé como assim, um apoio que a minha esposa precisa para mudar o nosso casamento. Não. A fé, na verdade, é essa força interior que você tem, que Deus nos dá para fazer o que é certo. Sabe? A única forma de você realmente, ok, eu vou fazer isso, então, Deus, me ajuda. Aí sim, aí você tem o apoio de Deus, aí você não está sozinho mais, aí você não está tentando como você já tentou outras vezes. Sim. Porque você já está com 44 anos e você está todo enrolado. A sua filha, ela é pequena ainda, mas se isso não mudar, Wellington, a sua filha vai crescer com raiva de você. Um homem que não conseguiu manter a família, nem a primeira, nem a segunda. Então, você precisa realmente, você deve isso a si mesmo, a sua filha, o seu filho agora, sua esposa, né? O seu filho mais velho, também, que olha para esse casamento como um erro da sua parte. É verdade. Né? Se vocês dois fizerem o que está aqui, não há como, Wellington, eu garanto a você, não há como esse casamento não funcionar. Mesmo com o passado de vocês e com a situação atual, não há como. Eliminar amizades que incomodam a Tânia, seja mulher ou homem. Ela mencionou na conversa a questão de você às vezes mencionar certas coisas para os amigos, não quer necessariamente dizer que eles são pessoas más, mas ela citou também que tem amigos que ela sente que não são uma boa influência. Então você só vigia. Se tem alguém que ela já falou para você, eu não gosto da pessoa aqui em casa, ou não gosto que você fique com essa pessoa. Então, talvez não para sempre, mas por agora, para mostrar para ela, eu estou fazendo a minha parte. Então eu não vou mais ficar perto dessa pessoa. Vou fazer um investimento, tentar fazer da minha esposa a minha melhor amiga. Colocá-la em primeiro lugar em sua vida. Isso aqui é muito importante. E isso tem a ver com aquilo que ela... A primeira reclamação dela. O Wellington não resolve as coisas logo. Então, o que ela sente com isso? Ela sente que quando ela traz um problema para você, você não faz grande caso, você acha que ela está só chateada, está reclamando e que ela vai esquecer. Então, aquilo vai protelando, o problema não se resolve, até que ela, vou embora, então se você não vai resolver, eu vou embora. Aí você vai e corre atrás. Quer dizer, ela não se sente importante na sua vida e isso tem que mudar. Qual é o problema? Vamos resolver isso aqui. Então, ela vai se sentir importante na sua vida. Você vai ver que isso vai acontecer cada vez menos, porque ela não vai trazer tantos problemas mais assim. E as últimas coisas, eu não tenho objeção da sua filha voltar para casa, como também não tenho objeção de temporariamente, se isso você acha que é o melhor, até a situação melhorar entre vocês, que ela fique lá durante a semana e volte nos fins de semana. Eu não vejo problema com isso por agora. Eventualmente vocês vão chegar a um acordo sobre isso. Mas eu acho que é importante para vocês chegarem ao acordo de como que os pais devem tratar os filhos, vocês viessem às palestras de pais e filhos que nós temos, domingos, 18 horas, me parece que ela já está vindo, e que você acompanhe as palestras da Terapia do Amor. Então, são 2 palestras que você vai vir, com ela para o casamento e domingo pelos filhos todos de vocês. Aí não vai ser mais o que a Tânia acha que tem que fazer, não vai ser mais o que o Wellington acha que tem que fazer, é o que a palavra de Deus mostra. Os filhos ocuparam o lugar dela na sua vida, ainda que seja por preocupações, e certamente na vida dela os filhos ocuparam o seu lugar. Você perdeu o lugar para os filhos. Até o quarto, né? Ela traz para o quarto. Então, eu falei para ela, vocês têm que tirar, no mínimo, uma noite por semana, ou um dia, uma tarde de sábado, o que for, só para vocês.
Um programa que vocês façam com vocês. O que você gosta de fazer? É sentar no sofá, assistir um filme? É sair no parque? É no restaurante? É no cinema? O que for. Não, sem os filhos. Se vocês puderem deixar os filhos com alguém e fazer de forma que vai agradar ela vai gostar. Sem amigos, vocês dois. Fazer um programa como se estivessem namorando. Vai ser a semana, o dia do namoro de vocês. Para vocês resgatarem o que estava lá atrás no casamento. Tá bom? Ótimo. Lembrando que ela não é a ex. Somente faça a sua parte. Se ela vê você trabalhando na sua lista, já vai ser excelente para ela. Ok. Ela vai voltar a acreditar. Porque eu tenho certeza, eu já vi mulher que se desligou do relacionamento e a Tânia não chegou a esse ponto ainda. Ela está aqui, ela está lutando, ela quer salvar essa relação. Tá bom? Tá ok. Tá bom. Ok. Então a gente espera que tudo venha a dar certo e a gente vai acompanhar o resultado depois que a Tânia e o Wellison seguiram os nossos conselhos, se eles vão seguir, e participaram das nossas palestras. Nós vamos continuar acompanhando este casal e dar retorno para você se eles seguiram ou não os conselhos e o que aconteceu. Vamos então agora ver o que estava nas listinhas, né, dos dois, na lista de cada um. A Tânia recebeu 10 itens e o Wellison 9. Vamos à listinha da Tânia primeiro. Nós dissemos para ela que ela tem que mudar a visão dela com respeito à filha do Wellison, ser amiga dela, aceitá-la como filha, deixar de ficar no celular quando está com o marido, dormir com o marido, sem levar a criança junto, colocar limites para ele de maneira firme, trabalhar a raiva dela e a frustração, perdoá-lo e orar por ele, trabalhar a reconstrução do eu. O sexo sempre tem que ser bom para ambos, isso é um trabalho dos dois, separar um dia da semana somente para os dois, vigiar sua maneira de falar com ele e frequentar as nossas palestras da Terapia do Amor e também de Pais e Filhos, quintas-feiras e domingos. O Wellison, eliminar a pornografia por respeito à sua esposa e também à sua própria mente. Tratar a Tânia bem 24 horas por dia para que haja bom clima para a intimidade. Parar de compará-la com a ex e passar segurança para a esposa, a Tânia. O Wellison precisa buscar forças em Deus, tirar forças da fé, porque sozinho ele já provou que não consegue. Parar com conversas inadequadas com mulheres e amigos, eliminar amizades que incomodam a esposa, colocar a Tânia em primeiro lugar na sua vida, começar também a assistir às palestras de Pais e Filhos com a Tânia e a Terapia do Amor e tirar uma noite ou um dia da semana só para eles. Então estão aí as dicas que você também, qualquer casal que esteja passando por situações semelhantes, podem seguir. Agora, o conselho principal que vai ajudá-los a colocar tudo isso em prática é a participação das nossas palestras. E eu quero convidá-lo para estar com a gente nesta quinta-feira, porque nós estaremos não somente ajudando a Tânia e o Wellison, que estarão ali com a gente nesta palestra, mas a todos os casais que querem recuperar o casamento. Você que sabe o que tem que fazer, talvez coisas desta lista você diz, isso é óbvio, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas aí vem o eu não consigo, não dá, meu marido não coopera, minha esposa é assim, você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Por quê? Porque lhe falta força. Quando a pessoa vem para a palestra, ela recebe essa força. E nesta quinta-feira, eu convido você, que já está com os papéis de divórcio preparado, você que já está separado da sua mulher, da sua esposa, você não quer mais esse ambiente, já está no segundo, terceiro casamento, não quer fracassar de novo? Então, quinta-feira, às 10 da manhã, ou às 8 horas da noite, eu estarei com a Cristiane aqui no Templo de Salomão, na palestra para casais e solteiros. A palestra é gratuita, aberta ao público, com estacionamento e creche no local. Vamos ver agora, por exemplo, o exemplo deste casal que chegou nas últimas nas nossas palestras, mas o casamento foi salvo. O casal hoje está bem porque conseguiram aplicar os conselhos, recebendo forças na palestra. Preste atenção.
O início do casamento da Vanessa foi um verdadeiro mar de rosas, mas a chegada das filhas mexeu com a rotina do casal, que não soube lidar com a nova situação. Meu casamento sempre foi tranquilo, né? A gente se casou, nós nos conhecemos como amigos, a amizade ficou colorida e a gente se casou. No começo do casamento a gente não teve problemas, né? Nós tivemos problemas mesmo quando as filhas chegaram, porque a gente já tinha se acostumado à vida a dois só, né? Então éramos eu e ele, e aí eu tive a minha filha e eu tive a minha segunda filha muito perto da primeira filha, né? Então a gente estava começando a se adaptar e aí eu me perdi um pouco, trabalhava fora. Chegava e me sentia muito sobrecarregada, porque a gente trabalha fora, mas chega em casa e trabalha, né? E eu tinha minhas filhas para cuidar. Então, assim, eu comecei a sentir que ele foi ficando estranho, meu esposo, porque a gente sempre foi muito unido, enfim. Mas eu comecei a sentir um pouco de falta da participação dele na família, né? Então, eu me sentia sobrecarregada, comecei a ficar nervosa. E aí, eu não era muito de falar, comecei a falar bastante, né? E até que os dias foram passando, eu cobrava muito dele me ajudar, eu preciso da sua ajuda, né? E ele chegava e ficava deitado no sofá, descansando. Aí eu até deixava, falei, daqui a pouco ele me ajuda, e não tinha isso. E isso foi indo todos os dias, e eu fui me sentindo assim, muito sobrecarregada com tudo. A falta de compreensão dos dois fez com que as brigas desgastassem a relação. A gente começou a brigar, coisa que a gente nunca teve no relacionamento, né? E com as brigas vieram agressões, mas não físicas, eram agressões verbais, né? E ali tudo eu fui estranhando a reação dele, porque era um relacionamento que a gente se entendia, né, até então. E eu criei uma expectativa muito grande no casamento. A falta de orientação fez com que os dois tomassem atitudes erradas, até que ela foi traída. As agressões verbais, assim, me aborrecia muito. Eu fui ficando muito triste com isso e aí eu fui meio que guardando o ressentimento disso, né? Então, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, já que é assim, eu vou desprezar. Vou dar o desprezo, porque quem sabe com o desprezo ele não vai esboçar alguma reação, né? Então, assim, não é que eu não gostasse, que eu não amasse. Amava, mas eu falei assim, eu vou desprezar e vou ver como que ele vai reagir. Só que foi pior. E eu não estava enxergando isso, né? Eu falei, eu vou fazer isso, vamos ver até onde ele vai. Até que um dia eu me surpreendi, né? Eu acabei descobrindo uma traição e ali foi quando o meu chão, o meu castelo desabou. Aquele sonho perfeito de casamento para mim ali, eu vi como sendo destruído. O marido da Vanessa é o Elton. Ele diz que quando as filhas nasceram, se sentiu abandonado pela mulher. A gente trabalhava o dia inteiro. Quando chegava, né, por ela cuidar da neném, eu, no meu modo de ver, fui achando que ela ficou distante de mim. Eu ia ficando mais chateado, até o ponto de eu peguei mágoa dela. Porque teve uma época que parecia que ela não cuidava de mim. Mas não era isso, né? Devido à correria do dia a dia, eu peguei mágoa e me transformei. Elton passou a ser mais nervoso e agressivo. Qualquer coisa eu brigava com ela, ofendia com palavras horríveis. Não era agressão, né, física, mas verbal, que magoava muito ela. Eu sabia que magoava, só que eu fazia de propósito, que eu estava com mágoa. E só foi piorando ao passar do tempo. E o momento que ficou mais marcado na vida do casal aconteceu: a traição. Depois, quando a nossa segunda filha nasceu, depois de um tempo, acho que ela já tinha 1 ano já, que aí de eu estar muito magoado com ela, aí eu cheguei ao ponto de traí-la, né? Aí esse foi o ponto que eu vi que eu estava no fundo do poço. Com medo de perder a família para sempre, Elton aceitou participar das palestras. Aqui é diferente de tudo, né? A paz, a alegria. E a gente foi obedecendo. A primeira coisa que a gente fez, eu particularmente, foi restaurar o meu eu. Porque se não tiver uma restauração do próprio eu, não tem como prosseguir.
Se a gente não se curar, né, das feridas do passado, deixar para trás o que passou, não tem como prosseguir. E com todo o aprendizado, a vida da Vanessa e do Elton é totalmente diferente. Hoje a gente conversa bastante, né, amor? Altas horas, às vezes, a gente está conversando e a gente procura a participar um outro sobre o que a gente vai fazer, né? E a gente não faz nada assim sem haver essa concordância, né? E hoje a gente não fica sem se falar. As palestras é fundamental. Eu costumo ligar igual ao ensinamento do livro, que ele fala que o casamento é uma empresa, e realmente a empresa você está sempre investindo, né? E o casamento é a mesma coisa, ele é acima de uma empresa até, né? Então a gente tem que estar investindo nele todos os dias, e essa palestra da terapia, ela é um investimento. Nós, hoje, temos a terapia como algo que faz parte da nossa vida. Hoje a gente entende que a gente não pode ficar sem vir, não porque o Renato ou a Cris falam isso pra gente, mas porque a gente entendeu que a gente precisa da terapia. Você percebeu que o Elton e a Vanessa, eles viviam bem até o nascimento do primeiro filho e depois, em seguida, da segunda, da filha. E aí eles não souberam lidar com este novo evento, com esta nova fase do casamento. A Vanessa, por sua vez, vendo a falta de ajuda do Elton, achou que, dando desprezo para ele, ela iria tirar uma reação dele, positiva. E o que ela conseguiu foi somente o contrário. Ele acabou agindo de forma pior e até traindo a Vanessa. Errado, obviamente, não foi culpa dela somente. Mas veja que talvez isso esteja acontecendo com você. É muito comum, após o nascimento de um filho, o casal que não estava estruturado ou preparado ou não soube lidar com essa nova fase, começa a ter problemas sérios, como o Elton e a Vanessa. E talvez você esteja vivendo isso, não sei se você já parou para pensar que foi após o nascimento do filho de vocês, ou que foi após de um grande acontecimento que afetou a relação de vocês, como a mudança de um emprego, a mudança de uma cidade, uma doença, o aumento de renda ou a redução drástica de renda. Alguma coisa aconteceu que lançou o casamento de vocês numa nova fase que vocês não conseguiram lidar. E agora vocês estão em crise. E as atitudes que vocês tentam tomar para resolver a crise só estão piorando esta crise. Então o que vocês têm que fazer? Parar tudo. Parem tudo. Pare de fazer o que não está funcionando. E faça o que vai funcionar, o que vai tirar vocês desta crise. Você viu como o Elton e a Vanessa se abraçam hoje, como eles olham, como eles falam um com o outro, apesar daquela traição? Sabe por quê? Porque eles conseguiram fazer isso aqui, ó. Eles conseguiram se livrar do passado. Eles conseguiram apagar, lidar, não apagar literalmente, porque o passado ainda está lá, eles lembram, eles contam do passado, eles lembram da traição que aconteceu. Mas hoje aquilo não dói mais, aquilo não é mais um problema. Eles só contam hoje para contar o depoimento de sucesso que eles superaram esse passado. Então, se você tem tido como grande inimigo do seu relacionamento também o passado de vocês, e vocês não estão sabendo lidar com isso, na terapia do amor, você vai aprender. Eu quero convidá-lo para estar com a gente nesta quinta-feira, às 10 da manhã ou às 8 horas da noite. Venha aprender como sair dessa crise, como lidar com essa nova fase da sua relação. O caminho para um casamento feliz para muitas pessoas parece distante, mas para quem participa da terapia do amor é uma realidade. Cada um vinha de frustrações anteriores, assim, ela de relacionamento, eu nunca dava certo com ninguém, e eram vários relacionamentos. E aí, através aqui da terapia, onde aprendeu a você cuidar bem de si. Para mim, particularmente, representa a reconstrução mesmo do meu eu, foi o que eu
mais me identifiquei. Porque para você estar com alguém, para você se relacionar com alguém, você tem que primeiro estar bem com você mesma. Não é só o relacionamento amoroso, sentimental. Na verdade, a gente tem criado um companheirismo, uma cumplicidade também. Então, tem ajudado demais. Fazem 2 anos que eu participo da palestra, né? E a maior mudança que foi feita na minha vida, que eu percebo, é a inteligência na vida sentimental adquirida aqui na palestra, né? Eu cheguei na terapia vindo de um relacionamento frustrado, né? Onde eu depositei a minha confiança. São através dos ensinamentos que ajudam a conduzir todas as dificuldades do dia a dia que o Anderson mudou de vida. Pus em prática e alcancei meu objetivo, né? Hoje tem uma pessoa comigo, né, que é da mesma fé e ela me completa e a gente tem os mesmos objetivos e está caminhando, né? Eu vejo os frutos da obediência, de tudo que foi falado aqui e o que eu coloquei em prática. Às vezes recebe e-mails assim, as mulheres hoje só querem homem de dinheiro, com dinheiro. E eu não tenho dinheiro, e aí, o que eu faço? Mas às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um plano. Hoje eu estou nessa situação, mas daqui a 1 ano, por exemplo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Isso passa segurança. E o solteiro deve ver essa palestra também pegar para você, porque a pior coisa que tem é você começar um relacionamento com uma pessoa que não sabe o amanhã. Eu estou muito feliz porque tem me ajudado a ser melhor como pessoa, em primeiro lugar, né? A ser uma pessoa mais tranquila, mais direta, saber colocar os meus objetivos e seguir em frente. Eu estava num relacionamento perturbado, conturbado, que me fez entender que eu tenho que primeiro ficar bem comigo mesma, me valorizar para eu ver quem que tem que estar do meu lado. Então acho que essa foi a lição mais valiosa quando você aprende isso. Acho que metade dos seus problemas são eliminados, assim. Então, cada dia é um aprendizado novo, cada dia é uma conquista. Eu estava passando muitas dificuldades no meu casamento, eu era muito nervoso. Tudo que tanto o Renato quanto a Cris vem falando está me ajudando a crescer espiritualmente, como homem, né? Como marido. Eu participo já faz 8 meses e, assim, a terapia, na verdade, eu cheguei aqui arrasada, destruída. Tanto é que eu nem consegui enxergar direito os bancos, porque eu chorava muito, muito quando eu entrei aqui. Estava num relacionamento e acabei, tendo uma desilusão. Enfim, e hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou curada, eu aprendi que eu tenho que me valorizar, além de tudo, e não colocar as pessoas na minha frente, como eu acabei fazendo. Por isso, a terapia do amor é a oportunidade de mudar a realidade do seu relacionamento. O relacionamento tem as suas diferenças e tudo, né? Então, me interessou vir aqui na palestra para saber lidar com essas diferenças, entendeu? Porque eu quero investir no relacionamento. O meu caráter é esse, é investir para não... sempre durar o relacionamento para não cair no comodismo, no esfriar. Como a diferença de vivência de um para o outro é diferente, então estou investindo no meu relacionamento. O que ajudou é com as dicas do Renato e a Cris, né? Eles dão umas dicas, tudo, para a gente saber lidar no dia a dia, né? Com o outro, tudo, alimentar esse amor. Nós também somos programados pelas informações que foram colocadas na nossa cabeça desde que estávamos no ventre da nossa mãe. Informações que muitas vezes foram erradas e que nos condicionaram a um certo comportamento. É uma coisa que é mais forte do que você. Há pessoas que foram programadas para falar tudo que vem à cabeça, elas explodem, elas não guardam nada, explodem, são sinceras ao extremo. Então elas falam tudo que vem à cabeça para o parceiro. Quando chega o momento, ela falou demais, ela falou o que não devia falar, mas ela aprendeu isso. Fui casar cedo, eu não sabia o que fazer no casamento, como agir na relação. Uma pessoa diferente, totalmente diferente de mim, ele é mais... ele tem um gênero muito forte, eu jamais sou mais calminha, então não bateu muito bem. Falta de confiança, internet, tive um grande problema com a internet. E família também, a mãe dele se envolvia muito na nossa vida, então acabou trazendo bastante problema pra gente. Com o tempo que eu vim, eu aprendi a ser mais calma, a ouvir mais o meu parceiro, porque antes eu só queria saber do que era bom pra mim. Aí
Agora eu ouço mais ele, né? A gente tem opinião, a gente senta, conversa. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Você deve ter notado que as pessoas que têm participado das nossas palestras falam muito sobre a reconstrução do eu. E o que é esta reconstrução do eu? É quando você percebe que você se torna o seu maior inimigo. Você mesmo se trai, você mesmo se apunhala nas suas próprias costas. Quando os seus comportamentos te atrapalham, os seus sentimentos, aquilo que você sabe que tem que fazer, você acaba não fazendo, fazendo o contrário. E depois você para e pensa assim, puxa, por que eu fiz isso? Puxa, por que eu sou assim? Eu não gostaria de ser mais assim, mas eu não sei como mudar. É aí que você precisa da reconstrução do eu, que é o que está acontecendo agora. Neste momento, nós estamos trabalhando nesta série, nas nossas palestras, a série da reconstrução do eu. E você ainda pode participar, você pode começar e dar início a essa reconstrução da sua pessoa, que é por onde começa a mudança de qualquer relacionamento. Por quê? Porque o seu principal relacionamento, o seu primeiro e principal relacionamento é com você mesmo. Se você não sabe se relacionar com você, então você não vai conseguir jamais se relacionar bem com qualquer outra pessoa, muito menos marido, esposa, namorado ou namorada. É a reconstrução do seu eu. Nós temos ajudado você a entender o que é isso e como fazê-lo, como as pessoas que têm vindo às nossas palestras. Preste atenção. Eu vou voltar em seguida para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos agora à pergunta desta amiga aqui de São Paulo. Eu e meu esposo estamos juntos há 6 anos. Ele sempre bebeu, mas agora ele está bebendo mais. Sai de dia com os amigos e volta só à tarde ou então de madrugada. Não atende o celular. Eu tenho sido paciente com ele, converso, às vezes brigo, porque tem hora que a gente não aguenta, né? Mas mandei ele embora, porque ele chegou em casa de manhã sem aliança. Eu perguntei o porquê para ele, se ele esteve sem aliança. Ele disse, porque sim. Aí eu não aguentei, me senti decepcionada e mandei ele embora, porque eu não esperava isso dele, né? Não tá sendo fácil, eu tô triste, tô sofrendo pra caramba por estar sem ele. Nunca fiquei separada dele, desde 6 anos que eu tô com ele. Ele sempre foi um marido muito bom pra mim, nunca deixou faltar nada. Mas ele diz que eu reclamo muito, porque ele sai com os amigos. Só que ele não compreende os horários dele, ele quer fazer o que ele quer, a hora que ele quer. E eu tenho que aceitar, e ele já não atende o telefone quando eu ligo, mas eu preciso de um conselho. Bom, em primeiro lugar, aluna, você tem que saber que você fez certo
Você foi certa, você colocou um limite para ele. Aliás, talvez demorou um pouquinho, mas finalmente você disse para ele, olha, eu não vou aceitar isso. Você chegar em casa de madrugada ou de manhã da noite anterior, sem aliança, bêbado, eu não vou aceitar isso. Você colocou isso como limite para ele e o colocou para fora de casa. Você foi certa. Então, não se sinta culpada por isso. Se ele chegar para você e tentar fazê-la se sentir mal porque você fez isso, não caia nesta, porque o errado foi ele, ok? Então, não se sinta mal com respeito a isso. Agora, o que você tem que fazer a partir de agora, duas coisas principais. Primeiro, você tem que se fortalecer. Por quê? Porque você disse que está sendo muito difícil para você, e eu imagino, com um filho, sozinha, etc. É difícil para você lidar com tudo isso. Aqueles pensamentos simplesmente de tentar abrir as portas da casa e falar para ele, vem, volta para casa, vamos tentar de novo, sem que nada tenha mudado. Esses pensamentos são muito fortes, as tentações são muito fortes, mas entenda, você tem que estar forte, mais forte que esses pensamentos, mais forte do que a fraqueza que faz você achar que não vai dar certo, que você não vai conseguir continuar assim. Você precisa ser mais forte que isso para você não ceder a esse pensamento de que ele pode simplesmente voltar e que agora vai ser tudo diferente. Não. Você tem que ser forte, a primeira coisa. E a segunda coisa é saber que para ele voltar, ele tem que cumprir condições. Quais são essas condições? Em primeiro lugar, ele tem que buscar ajuda. Se ele não reconhece que tem um problema de vício, se ele não reconhece que o álcool se tornou um problema para a vida dele, então não há como você ajudá-lo, não há como mudar esse casamento. Primeiro, ele tem que reconhecer isso. Então, a sua condição para ele tem que ser, para você voltar aqui em casa, você vai ter que buscar ajuda com respeito à bebida. E essa ajuda, eu conheço um lugar que pode te ajudar. Você pode acessar esse site aí, viciotemcura.com. viciotemcura.com é um trabalho eficaz para ajudar as pessoas que querem se livrar do alcoolismo ou qualquer outro tipo de vício. É um trabalho que eu conheço, que é mais eficaz com respeito a este problema. E a outra coisa é, ele precisa também mudar a opinião dele e enxergar que agora, como homem casado, não cabe mais ele ficar passando noites com os amigos. Ele é um homem casado, não mais solteiro. Então, ele vai ter que reavaliar essas amizades, reavaliar esse tempo que ele passa fora. Não é que você não pode deixar que ele tenha um tempo dele, talvez um sábado à tarde, um sábado de manhã, um domingo à tarde, que ele queira jogar o futebol dele com os amigos ou fazer alguma coisa com amigos que não o levem para o mal, não o influenciem para o mal. Tudo bem, mas com limites e quais são essas amizades? Porque se ele tem amigos que o levam para o álcool, então ele vai ter que eliminar esses amigos da vida dele. Estas são as suas condições. Você tem que ser forte para colocar essas condições para ele e não ceder, não arredar o pé, tá bom? Pode ter certeza que se você for forte, ele também vai ter que elevar os padrões dele. Vamos à próxima pergunta, que é da Jéssica. Eu estou a viver com meu esposo há 1 ano e 3 meses. E em algum momento que eu estava a arrumar as coisas em casa, eu encontrei no meio deles fotografias, documentos, muitas coisas da ex-namorada dele, que ele tem com ela um filho. Eu fiquei super assustada quando vi aquilo. Me sinto como se eu tivesse sido desrespeitada. Falei com ele. E ele diz que não tem nada a ver, que guardou aquilo sem intenções nenhuma. E eu me sinto mesmo mal. E o pior de tudo é que ele não consegue assumir, ou não consegue ver como se fosse algo que ele fez mesmo de errado e que pudesse me magoar. Ele vê como se fosse algo normal. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Então, o que você precisa não é que ele veja que foi algo ruim. O que você precisa é que ele retorne esses documentos e jogue fora as fotografias. É isso que você precisa. Se ele fizer isso, acabou a história. Se ele fizer isso e não dar nenhum outro problema relacionado, né? Então, acabou o problema. Não cause um problema maior do que já é. Ok? Pode ser que realmente ele sem noção, você disse que ele tem um filho com ela, então pode ser que ele sem noção, em alguma situação, ele guardou esses documentos e ficaram lá. Tanto é que você achou os documentos, que eles estavam lá guardados. Pode ser, mas o problema agora não é que ele tem que reconhecer que foi errado. Não, o problema agora é, tá bom,
você não sabe, você acha que não tem nada a ver, ou você acha que não tem nada de errado, mas para mim, eu não quero fotografia da sua ex aqui. Então, os documentos dela, eu creio que tem que estar com ela. Devolva os documentos para ela e as fotografias vão para o lixo. Essas são as suas condições. Sabe, as mulheres às vezes têm que parar de ficar dando sermão no marido. As mulheres têm que parar de ficar querendo que o marido faça uma apologia do século para os erros que ele cometeu. Não é importante a apologia tanto quanto a mudança de comportamento. Foque na mudança de comportamento. Tá bom, aconteceu isso, você fez aquilo, mas olha, a partir de agora é assim. Se ele cumpre as condições, acabou. Não fique mais, mas você nunca falou que você reconheceu, você não me abraçou, você não pediu perdão. Vamos focar, vamos ser práticos. Práticas, mulheres, vamos ser práticos. Ok? E o fato de ele ter o filho com a ex-namorada, se ele respeita este contato e só mantém um contato relacionado ao filho, então está certo. Fora isso, não aumente o problema maior do que ele já é. Tá bom, Jéssica? Se você tem uma pergunta para a Escola do Amor Responde, então acesse o nosso site escoladoamorresponde.com e lá você encontra um formulário e também o número do WhatsApp do programa, onde você pode enviar a sua pergunta aqui para nós, tá bom? Lembrando que todas as perguntas enviadas pelo formulário recebem resposta. No WhatsApp, nem todos podem ser colocados no programa por falta de tempo. São muitas perguntas, tá bom? escoladoamorresponde.com. O lar é, ou pelo menos deveria ser, um local em que há harmonia, onde as pessoas vivem e sentem-se bem. Porém, muitas pessoas estão incompletas com a casa dividida, ou seja, o cônjuge é fiel, mas agride verbal ou fisicamente. A esposa cuida do lar, mas há uma terceira pessoa no relacionamento. Os filhos interferem na relação. E assim, o sofrimento e o comodismo ganham espaço e as famílias se destroem dia após dia. Por isso, na Terapia do Amor, você terá a chance de conquistar a felicidade completa em seu lar. Será o dia para toda a família e casais vencerem os problemas. Convide seu parceiro, seus filhos, pais e esteja presente. A felicidade amorosa é um direito seu. Lute por ela. Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E não se esqueça da tarefinha de casa desta semana. Você vai escrever à mão o Salmo 128 numa folha de papel. É o salmo da família completa, colocar o seu nome, nome dos seus familiares imediatos e o que tem faltado para você ter uma família completa. E trazer com você na palestra desta quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde ou às 8 horas da noite, tá bom? Vamos ficando por aqui, alunos. Obrigado a todos. Voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Até lá! A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.